Bom dia, pessoal, bom dia, graça e paz. Que bom falar com você nesta manhã. Que alegria poder estar falando com você aqui nessa manhã. Estamos aqui juntos, aprendendo juntos. Bom estarmos aqui. Chamar a galera aí para estar conosco. Bora lá, são 8h01. Bora, vamos junto. Deixa a galera daqui a pouco tá entrando aí. Maravilha, bom dia Fabinho, bom dia. Bom dia, Fabinho, que bom estarmos aí. Bom dia, Alexandre. Vamos chamando os amigos, convidando os amigos para estar aqui. Vamos mais um dia ter esse tempo junto. Glória a Deus. Estou tentando me ligar aqui, eu não tenho como atender agora. Deixa eu só liberar um negócio aqui, gente. Bom dia, amados. Bom dia, pessoal. Só liberando um negócio aqui. Glória a Deus por tudo isso. Vamos que vamos. Deus está no controle, maravilha, um ótimo dia para você. Faça desse dia um extraordinário dia. Bom dia, Débora, bom dia, tia Vanessa. Hoje a live vai ser um pouco mais curtinha aí, devido a algumas responsabilidades que tenho hoje. E vamos que vamos. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai perdendo uma parte aí. Amém? Hoje nós vamos falar sobre homens e mulheres com a mente imparável. Vamos falar diante das suas emoções. Bom dia, Júnior. Bom dia, Dona Marli. Bom dia, Edu. Bom dia. Hoje nós vamos falar de homens e mulheres imparáveis diante das suas emoções. É um tema assim extraordinário para ser falado, sabe, queridos? Eu não tenho dúvida disso. Pega esse aviãozinho aí, chama uma galera, vamos junto aqui para a gente aprender, crescer e expandir, e vai ser uma grande bênção. E o texto base para a gente falar sobre essa realidade está lá em 1 Tessalonicenses. É Bíblia, é palavra. Bom dia, Pri. É palavra, a palavra ela é maravilhosa, e a palavra diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique, inteiramente, que todo espírito, a alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensível na vinda do nosso Jesus Cristo. E aí o autor, tem uma frase aqui, não é o autor do livro, mas desse capítulo, o Nick Wills, ele é um corredor olímpico. Ele diz o seguinte: quando entendi quem eu era em Deus, olha isso que extraordinário, como Ele me criou para me amar por quem eu sou e não pelo que eu faço. O primeiro princípio aqui, meus amados, para a gente entender, ter uma mente, totalmente curada nas emoções, diante das emoções. Como que eu posso me tornar um homem, uma mulher, você mulher aí, imparável diante das emoções? E você entender que Deus, você precisa entender, ele diz aqui, quando eu entendi o que Deus, que quem eu era para Deus, e que Ele me criou para eu ser amado, não pelo que eu faço, e sim pelo que eu sou. Isso me libertou de muitos motivos vazios e insustentáveis para o esporte. Ele é um corredor olímpico. Então, amados, vai tomando nota aí que isso é maravilhoso.
E aí ele diz assim, ó, um corredor de alto nível não teria apenas um corredor de alto nível não teria apenas para posicionar seu corpo de maneira correta, mas também para colocar suas emoções no lugar certo. Então, amados, a primeira lição aqui que a gente aprende, o corredor está dizendo aqui, que todo corredor ele também tem que ter postura para poder correr, para participar dos seus desafios. Qual é o seu desafio? Você precisa não somente estar com a sua postura correta, mas você precisa estar com suas emoções no lugar correto. Isso é tremendo. Olha aí, na corrida da vida não podemos negligenciar as nossas emoções, nem fingir que podemos lidar com elas sozinha, né? Muitas vezes a gente vê, os psicólogos falam, né? O corpo ele responde. Então tem situações que nós não podemos lidar sozinho, amados. O maior exemplo de tudo isso foi Jesus. Olha aí o que o autor diz: o exemplo supremo da humanidade e de um homem é o próprio Jesus. E você pode ter certeza de que ele passou por fortes emoções. Olha aí, viveu frustrações, foi traído, chorou a morte de pessoas amigas, preciosas, queridas, e abriu o coração para pessoas que estavam mais próximas. Lembre-se de que o apóstolo João era o apóstolo que andava próximo de Jesus. Ele também abriu o coração, ele falou com o pai: pai, está doendo, pai, se for possível, passe-me de mim este cálice. Ele também teve que lidar com as suas emoções, né? Um homem que viveu, né, curou fez tantos milagres. Olha a frase que interessante aqui: quando o homem não lida bem com a sua própria alma, mais cedo ou mais tarde tropeçará em suas próprias emoções mal resolvidas. Amados, às vezes a gente não quer tratar, sabe, aqueles assuntos mais difíceis. Nós não queremos tratar, né? Nós não queremos resolver, e isso vai paralisando as nossas emoções, vai fazendo a gente parar. São obstáculos, queridos. Então, quando um homem não lida bem com a sua própria alma, mais cedo ou mais tarde ele vai tropeçar nas suas próprias emoções mal resolvidas. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não dê lugar ao diabo. Amados, não tem problema nenhum a gente ficar irado, sabia? O Senhor nos entende. Nós podemos ficar irados sim, podemos ficar nervosos. Lembre-se quando Jesus entrou no templo, todo mundo estava vendendo lá porco, galinha, né, um monte de coisa, e Jesus ficou irado, ele chutou tudo, ele saiu batendo em tudo. Ele é enérgico, mas ele não pecou. A gente pode irar, mas não pecais. A palavra nos dá essa condição. A gente pode ficar bravo sim, nós podemos ficar bravos. Outro texto impressionante aqui diz lá em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7: pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Tem gente que tem medo de tratar os assuntos mais calorosos. Tem gente que não quer, ele paga, ele pula a vez, sabe? Ele pede ajuda para os universitários, ele passa, ele dá um jeito, mas não trata os assuntos. Quando nós não tratamos assuntos, logo, certamente a nossa alma vai ficar doente, e lá na frente nós vamos ter um problema, e esse problema vai nos bloquear. Por isso que nós temos que ter, né, precisamos ser homens e mulheres imparáveis diante das nossas emoções. A gente pode ficar nervoso, a gente pode ficar irado, mas nós não podemos dar lugar para o diabo. Nós temos que chamar, tratar os assuntos. Então você que é líder, você que é um homem, uma mulher, nossa, tinha um cabelo aqui na minha língua, pelinho. Mas você tem que ser esta pessoa, saiba tratar as questões. Deus nos deu um espírito do quê? De poder, de amor e de equilíbrio, para poder tratar situações mais adversas. Tem gente que não gosta de tratar, paga para alguém ficar no lugar. Essa é uma realidade. E 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz que eu e você temos um equilíbrio, o espírito de equilíbrio, de poder e de amor, para tratar tudo, amados. Bom dia, Arnaldo. Olha outra frase aqui interessante: o exemplo supremo da humanidade e de hombridade foi o próprio Jesus.
Então ele soube tratar, saiba tratar todas as coisas. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Olha aí o que o autor diz: não se permita ser uma vítima de suas próprias emoções. Para de vitimismo. Você tem que abandonar o vitimismo, amado. Vitimismo descontrolado, de gestos inconsequentes e das palavras impensadas. Nós precisamos pensar. Nossa, às vezes a Kátia vinha e me dava um chacoalhão santo, né? Igual a Aline deu risada ontem, eu dei um chacoalhão santo aí na live. Quantas vezes, às vezes a Kátia vinha e falava assim: olha, você não pode mais ter esse tipo de atitude, você precisa pensar antes de falar. Quantas vezes a gente age de forma imatura, não pensa antes de falar e machuca as pessoas. Mateus capítulo 12, versículo 34, 35 diz o seguinte: pois a boca fala, olha aí, do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Como que está o nosso coração? Lembre-se, acorde de manhã, traga as escrituras na sua mente, vai ter tempo com Deus, passe tempo com Deus. Depois de passar tempo com Deus, dê próximos passos, seja sábio, saiba falar, saiba se posicionar. Hoje mesmo eu tenho que tratar um assunto assim que eu não gostaria de tratar, eu queria passar a minha vez, eu queria colocar outra pessoa no meu lugar, eu queria correr. Mas amados, seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Quando a gente lê as escrituras, nós temos as palavras sábias para colocar, para dar as respostas. Não fique se procrastinando, não fique, correndo daquilo que é preciso ser falado. Saiba se posicionar, faça perguntas. Jesus fazia pergunta, amados. Não deixe de fazer perguntas, por mais difícil que seja. Se posicione. Seja um homem, uma mulher de Deus. Tenha um coração leve. Olha o que o autor diz aqui: um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo colherá os frutos condizentes com a sua presença dentro dele. Técnicas mentais, humanas para controlar a sua ira pode até gerar efeitos parciais. Os coaches dão um monte de técnicas de como lidar, de como fazer. Você vai até conseguir, mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, amado, isso não vai funcionar, isso não vai parar de pé. O que vai parar de pé é a palavra ela é lâmpada. O Espírito Santo é o melhor amigo. Ainda bem que eu falei, a Kátia não estava no ar, ela não ouviu, agora eu posso falar aqui. Dependa de novos hábitos. Deixa eu te falar uma coisa: você nunca vai experimentar coisas novas com hábitos antigos. E o que a Escritura diz? Não adianta colocar pano novo remendo novo em pano velho. Não adianta colocar vinho novo em odres velhos, vai estourar. Então é necessário se posicionar. Trate os assuntos, não corra, saiba falar, peça licença, seja amoroso, conduza as conversas para gerar vida. Se você esperar que a situação mude o seu coração, pode ser que o seu coração jamais mude. Às vezes a gente fica falando: não, isso aqui vai resolver, isso aqui uma hora resolve, eu não quero tratar, isso aqui vai resolver. Não vai. Não adianta colocar band-aid. Quem está com câncer, colocar band-aid. Precisa tratar o assunto, amados. Precisa resolver os assuntos. Precisa, é uma questão da gente buscar em Deus como tratar as nossas emoções. Para sermos um homem e uma mulher imparável diante das nossas emoções, nós precisamos tratar a nossa alma, amados. Cada pessoa com quem você tem uma questão não resolvida é alguém que passa a viver cativo dentro de você. Cada questão que você não resolve com as pessoas, você vai carregar esse fardo. Não adianta você tomar um avião aqui agora e ir lá para o Japão. Na hora que você pisar no solo lá da nação japonesa, vai vir a sua mente falando: meu Deus, eu não resolvi aquele assunto. E você vai carregar esse assunto para o resto da sua vida. Então saiba tratar todas as coisas. Seja um homem, uma mulher livre emocionalmente. Quando há ressentimento, essas pessoas, em suas ofensas, são como bolas de ferro atadas no seu pé. Pense nisso. Um coração leve permite-nos ir mais rápido e mais longe,
Se você está com o coração leve, você vai mais longe, você vai mais rápido. Agora, quando você tem assuntos que não são tratados, você não vai conseguir ir mais longe, você não vai conseguir ir mais rápido, porque você está preso. Olha o que diz lá em Provérbios 14:30: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Nossa, uau! Nós não somos, nós não estamos livres de termos problemas com pessoas. Eu e você não estamos livres de sermos ofendidos ou ofendermos alguém, de ser injustiçado ou ser injusto com alguém. Não adianta, amados. Um coração ressentido suga sua energia e atrapalha a visão. Você não irá muito longe com um peso extra. Então abandone as coisas que estão fazendo com que você possa estar lento nessa caminhada, amados. Alivie a bagagem, não deixe o assunto mal resolvido para trás, ainda que seja difícil de lidar com eles. Saiba lidar. Jesus lidou com os piores assuntos, com as piores pessoas. Saiba lidar. Jesus é um modelo para mim e para você, amado. Não deixe assunto mal resolvido para trás, ainda que seja difícil lidar com eles. Hoje parecerá mais fácil simplesmente fingir que nada aconteceu ou ignorar o problema, mas essa é uma grande cilada. Peça perdão e perdoe. Tome atitudes práticas. Não tenha medo de ter conversas difíceis. Não tenha medo de ter conversas difíceis. Uma certa vez eu estava com um problema financeiro, né? E aí eu fui conversar com um amigo, um pastor. A primeira pergunta que ele fez, ele falou assim: a sua esposa sabe disso? Eu falei: ela não sabe, e eu preciso de ajuda, e ela não vai saber, eu vou precisar resolver isso sozinho. Sabe o que ele disse para mim? Pois bem, então a nossa conversa encerrou, não deu 1 minuto de conversa. Ele foi me atender, eu fui falar qual era o assunto era problema financeiro, e aí ele perguntou se a minha esposa sabia. Eu disse que não, eu disse que ela não podia saber. Aí ele falou: então o nosso assunto acabou aqui, enquanto ela não souber, eu não tenho nada para tratar com você, eu não posso te ajudar. Eu falei: mas como? Se ela souber, meu casamento vai arrebentar. Aí ele falou assim: você não está entendendo, seu casamento já está arrebentado, só para você não ter contado para ela, só para você ter escondido tudo isso dela. Então, quando você não contar, você não vai ser curado, você não vai ter como saber como lidar com essa situação. E aí eu tive que contar essa situação para ela. Foi difícil, amados, mas isso gerou cura na minha alma, no meu casamento. Confesso que acabei de bocejar. Eu acho que você acabou de bocejar, pelo menos uns 10 bocejou aqui. Eu não sei porque isso acontece, quando a gente boceja, a gente abre a boca para bocejar, outras pessoas também bocejam, né? Mas, amados, se você não contar, se você não tratar os assuntos mais difíceis da sua vida, você não vai saber avançar. Olha o que o autor diz aqui: o medo apaga as nossas convicções e distorce o nosso discernimento. Quando enchemos as nossas mentes com predições negativas ou permitirmos que nossos pensamentos nos manipulem a pensar sobre todos os possíveis resultados destrutivos de nossa missão, convidamos o medo para paralisar o progresso. Então, amados, lembre-se, o amor lança fora todo o medo, mas o medo nos traz, sabe o que? Nos torna escravo. O medo nos torna escravo. O medo ou nos leva para o passado e ficamos depressivos, ou nos leva para o futuro e ficamos ansiosos, e deixamos de viver o presente que Deus nos deu. Então decida nesta manhã entregar tudo a Deus, saber que Ele é Deus, Ele está nos curando, Ele está cuidando de nós. Enfrentar mágoas e ressentimento é difícil, porque esses sentimentos tocam o nosso orgulho e o nosso medo mais profundo, como o medo da nossa rejeição e fracasso. Se eu disser, o que ela vai falar? Isso foi o que eu falei para o pastor, mas o que ela vai dizer? Eu ficava criando coisa ao invés de encarar e falar a verdade. Então, amados, o primeiro passo para a cura é encarar os assuntos. Vai orar, vai buscar em Deus,
mas pare de procrastinar, de adiar, de vitimismo. Seja um homem, uma mulher de Deus, se posicione. Vai encarar a vida como ela é, queridos. Você não é mais menino. Lembra-se do que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13? Quando eu era menino, eu agia como menino. Agora eu não sou mais menino. Eu preciso agir como um homem, como uma mulher. Então diga a verdade, encare a realidade da vida. Peça perdão, faça a pergunta, repare os erros. Seja um homem e mulher que tenha a sua palavra empenhada, amados. E partindo aqui para o final, quem não se prostra diante dele, de Deus, será prostrado diante dos homens. Não seja vencido pelo espírito de medo ou de suas ramificações emocionais destrutivas. Deixe que pela fé ele cure seu coração e fortaleça para enfrentar o futuro. Lembre-se, amados, Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz assim: sou eu que tenho pensamento de paz para o futuro que desejai-vos. Então, amados, pare de ficar ansioso, pare de ficar procrastinando, pare de ficar na posição de vitimismo. E se posicione hoje em nome de Jesus e resolva os assuntos mais difíceis, pois aí sim vocês vão se tornar um homem, uma mulher imparável diante das suas emoções. Enquanto você não tratar as suas emoções, assuntos difíceis, assuntos que você não sabe como lidar, você não vai crescer, você não vai ganhar envergadura e nem fibra, e não vai conseguir chegar lá na frente. Mas pastor, eu tenho medo de resolver esse assunto. Tome a coragem do Espírito Santo, convide o Espírito Santo. Lembre-se, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Não há assunto que Deus não pode nos ajudar a resolver, amados. É manhã da gente se posicionar e resolver todos esses assuntos. E eu quero te dar uma tarefa nessa manhã. Nós estamos encerrando aqui a live. Eu disse que ia ser curtinha, mas você vai listar os assuntos que você precisa confessar, que você precisa resolver, porque você precisa abandonar essa bagagem que está fazendo com que você se torne escravo. Deus não nos deu o espírito de covardia, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, mas nos deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Então receba nesta manhã este espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Em Cristo podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É o Senhor. Quero orar por você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, aqueles que têm passado por dificuldade, aqueles que têm assuntos que não sabem como lidar, mas que nesta manhã possa ser quebrado todo espírito de medo, de angústia, todo espírito de procrastinação, de vitimismo, Senhor. E eles possam receber, aonde eles estiverem, um espírito de amor, de poder, de ousadia. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje é manhã de vitória, é manhã da gente se posicionar, é manhã da gente tratar os assuntos mais adversos e desconfortáveis da nossa vida, mas através do Teu Espírito, da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, nós vamos ter sabedoria, discernimento, com amor, com doçura, para tratar todos os assuntos mais adversos e difíceis das nossas vidas, Pai. Enche-nos, Senhor, da Sua presença, do Seu poder, do Seu propósito, para que nós possamos lidar com toda essa situação, Pai. Em Teu nome, Jesus, nós oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que você